localizado no bairro Campos Elíseos. Vamos ver aqui se encontramos uma opção mais interessante. Bom, vamos dar uma olhada. A gente está aqui na fase do leilão único, leilão SFI, que é o primeiro e segundo leilão dentro da Caixa. Esses imóveis da Caixa, eles são consolidados, são imóveis que foram retomados pelo banco devido a não pagamento de financiamento. Então o imóvel só é do proprietário quando ele quita esse financiamento. Se não é pago, o banco é obrigado a levar esse imóvel a leilão. E aí aparece uma oportunidade muito interessante para diversas pessoas, onde você pode comprar com descontos que podem passar de 50% para alguns imóveis, e além disso, o financiamento é com apenas 5% de entrada. O imóvel entra no primeiro leilão, conforme está aqui para essa opção. Se não for vendido, ele vai para o segundo leilão, nesse caso será dia 18/5, ele não foi vendido no dia 12, que foi hoje, então permanece aqui no site. E se esse apartamento localizado na Vila Andrade não for vendido também no dia 18/5, ele vai para uma terceira fase dentro do processo do leilão da Caixa, que é a licitação aberta. Essa fase a gente vai ver agora, que é onde geralmente tem mais opções aceitando financiamento. Eu estou aqui dentro do site oficial da Caixa, que eu vou colocar posteriormente nos comentários, e quando você vai buscar as opções, primeiro é necessário filtrar aqui o estado, vou colocar no caso São Paulo. Se tiver algum estado ou cidade que você queira analisar, é só me informar nos comentários ou me enviar uma mensagem. E vou filtrar aqui somente a modalidade. A gente viu aqui primeiro o leilão SFI, que é o primeiro e segundo leilão, e tinham poucas opções, apenas 20 opções no estado aceitando financiamento, que é o que é mais interessante aqui para a gente. Vamos ver agora a fase de licitação aberta, que seria um terceiro leilão. Aqui dentro do site é possível filtrar se aceita financiamento ou não. É uma ferramenta que antes não tinha dentro do site da Caixa, agora facilitou bastante. Então vou selecionar aqui aceitando financiamento. Aqui você pode filtrar tipo de imóvel, casa, apartamento e as demais características que lhe interessem, inclusive faixa de valor do imóvel. Eu pulei a tela aqui, que no próximo passo são dados necessários aqui de preenchimento pessoal. E clicando aqui no avançar, a gente encontrou 44 imóveis aceitando financiamento dentro da licitação aberta em São Paulo. Então aqui a gente tem bastante opção para analisar. Acredito que a gente vai encontrar algo aqui que seja bem interessante quanto à margem de desconto. Muita gente pensa que no leilão da Caixa tem somente imóvel de baixo padrão, imóvel Minha Casa Minha Vida, onde muitas vezes há mais inadimplência. Só que aparece bastante imóvel de alto padrão também e em diversas cidades, tá?
Aqui, por exemplo, a gente está vendo um imóvel que é uma casa de 549 metros, 5 quartos, 6 vagas de garagem dentro do leilão da Caixa. Hoje qualquer imóvel que foi financiado com a Caixa pode cair aqui no leilão se houver inadimplência. O banco é obrigado a levar esses imóveis a leilão para recuperar ali o prejuízo. Muita gente questiona, né, acha isso injusto, mas já imaginou se não tivesse essa ferramenta que é o leilão para resolver essa inadimplência? A taxa de juros para o financiamento, que muita gente já considera alta, seria maior ainda se não tivesse a possibilidade de reaver esse investimento que o banco fez quando alguém decidiu comprar o seu imóvel. Então vamos ver essa casa aqui, para Bragança Paulista. Meu celular com um lembrete aqui. Vamos ver essa casa para Bragança Paulista, que está aceitando o financiamento. É uma casa avaliada em 2.777.000 e está sendo vendida com 36% de desconto na fase de licitação aberta, que é o terceiro leilão. Então o valor mínimo de venda dela é 1.769.821. Uma diferença muito boa, principalmente considerando que é um imóvel de alto padrão. Fica localizado no condomínio residencial Vila América, terreno de 780 metros quadrados e área construída 549 metros de área privativa. 5 quartos, 6 vagas de garagem, e aqui dentro do site a gente tem todas as informações necessárias para participar desse leilão, inclusive a foto da fachada do imóvel. Muita gente questiona, mas não tem foto interna. Não, não tem foto interna porque a Caixa não desocupa esses imóveis. Ela faz o processo do leilão, de levar o imóvel a leilão, registra na matrícula do imóvel que ele passou pelo primeiro e segundo leilão, quando não há arrematação, né? Esse é o procedimento comum, o procedimento correto. Ela registra na matrícula quando ele passa pelo primeiro e segundo leilão, mas não desocupa nenhum desses imóveis em nenhuma das fases. É um contraponto que faz muita gente desanimar do leilão, mas tem diversas formas de analisar, principalmente quando se trata de apartamentos. Apartamentos, se você pega ali um anúncio no mercado para aquele mesmo condomínio, para aquela mesma planta, aquele mesmo perfil de imóvel, você tem ali uma distribuição, né, que é igual para todos os imóveis em todos os andares, e dá para ter uma noção muito clara do que você vai estar comprando. Claro que a condição interna desse imóvel não vai se saber, já que não tem como visitar ou ver fotos internas, mas já dá para ter uma noção do perfil do imóvel fazendo uma breve pesquisa. Para casa já é um pouco diferente, mas aqui no site você tem acesso à matrícula e tem toda a descrição do imóvel. Além disso, né, pela região, pela foto da fachada, para esse caso aqui, por exemplo, a gente vê que é um imóvel de alto padrão. Um ponto interessante, mas será que nessa região é esse mesmo valor de avaliação ou a Caixa está inflando esse valor do imóvel? Para verificar isso, basta a gente fazer uma pesquisa, né, do que está sendo vendido na região, qual é o preço praticado, se possível, buscar vendas anteriores, né, buscar em cartório, buscar em sites de portais imobiliários que informam isso daí, pesquisar com imobiliárias, né, qual a faixa negociada naquela região, que assim você consegue ter um norte de qual é o valor real para aquele imóvel. A grande maioria desses imóveis pode estar com valor até acima do valor de avaliação, porque muitas vezes essa avaliação que a Caixa fez está defasada no mercado. Às vezes foi uma avaliação feita há 12 meses atrás ou mais, quando o imóvel foi consolidado. Então esse valor pode ter subido no mercado dependendo do que aconteceu na região ou dependendo de outros fatores como a economia, oferta e demanda e diversos outros fatores. Seguindo aqui, a gente consegue ver as principais informações aqui para a análise inicial, que é o quê? Descrição do imóvel, conforme a gente já viu, os valores prévios e o desconto e as condições de pagamento. Do lado direito aqui a gente encontra a informação de que esse imóvel permite financiamento somente SBPE. Consulte condições para efetuar a proposta. O que significa isso? O imóvel aceita financiamento com 5% de entrada.
Essa é a sua única preocupação ao filtrar ali os imóveis que podem ser financiados. Se está falando aqui, permite financiamento somente SBPE, você pode financiar com 5% de entrada, se tiver a aprovação do seu crédito para isso. Logo em seguida, a gente vai fazer aqui uma análise desses valores, né, o que seriam os valores investidos de fato para arrematar esse imóvel aqui, que vai a leilão no dia 21/5 de 2026, ou seja, ele vai a leilão na semana que vem, na quinta-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o valor dele de avaliação dentro de uma planilha para a gente começar pelo mais interessante, que são os valores. Claro que não é só o valor que faz sentido ali na análise, né, que é necessário na análise, mas é um dos pontos principais, porque se os valores não forem interessantes também, não tem por que a gente buscar os débitos desse imóvel, buscar valor real de mercado, tudo isso se inicialmente já não valer a pena. O que é diferente desse, que dá para a gente ver que tem uma margem muito boa aqui. Colocando aqui o valor de avaliação, dentro dessa planilha que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente consegue ver que esse imóvel, essa casa em Bragança, avaliada em 2.777, está com desconto aqui de 1.007.000, 36% de desconto. O valor de entrada para esse imóvel aqui, de 5%, caso alguém arremate financiando, vai ser 88.491. A taxa do leiloeiro, que tem a taxa do leiloeiro no primeiro, segundo e terceiro leilão, vai ser também 5%, 88.491. Valor de ITBI, custos cartorários, registro, ou seja, o custo de documentação que você paga para qualquer imóvel que você compra, seja no leilão ou no mercado comum, gira em torno aqui de 5% também, incluindo tudo, ITBI, registro e custo cartorário. Alguma ou outra cidade que vai ter uma taxa de ITBI diferente, mas aí é sempre bom verificar se o ITBI ali está nos 3%, que é o caso desse exemplo aqui, mais 2% que cobra aí registro e custos cartorários, ou seja, toda a documentação. Então você vai ter o custo de entrada, 5%, o custo do leiloeiro, 5%, e o custo da documentação. Muita gente vai falar assim, então não compensa, já foi aí 15%. Mas a gente não pode ter um pensamento simplista no leilão, porque se você for comprar um imóvel desse no mercado comum, você vai pagar 2.777, ou um preço de barganha aí com o proprietário, se fosse no mercado comum, e a entrada do seu financiamento já seria aí no mínimo 20% sobre o valor real de mercado. Além disso, o custo de documentação, ele é comum tanto para o imóvel que está em leilão, quanto para o imóvel que não está em leilão. Então esse custo aqui de DBI, registro e custo cartorário, você já teria ele sobre o valor real de mercado, que seria muito maior do que esse 88.491. Ah, mas tem um custo do leiloeiro. Diante desse desconto aqui, que passa de 1 milhão, o custo do leiloeiro de 88 acaba sendo baixíssimo, né, se a gente for analisar. E também você pode estar contando com uma assessoria jurídica na hora de fazer essa arrematação, o que te garante mais segurança no seu processo, mais tranquilidade, principalmente quando se diz respeito à análise de débito, à análise jurídica e à desocupação desse imóvel. O custo dessa assessoria comigo é 5% sobre o valor de arrematação. Débitos do imóvel, eu deixei aqui em branco, mas sempre antes de participar do leilão, é necessário a gente fazer uma análise prévia dos débitos do imóvel. Por quê? Se a gente olhar aqui no site da Caixa, aqui fala o seguinte, permite financiamento ou recursos próprios, né? Você pode comprar esse imóvel tanto à vista quanto financiando.
E também fala sobre as regras de pagamento de despesa caso exista. O que é isso? Aqui está falando dos débitos do imóvel, que é uma parte importantíssima nessa análise. Condomínio. Nesse caso desse imóvel aqui, ele está localizado em condomínio. É uma casa de condomínio, aqui no condomínio residencial Vila América, em Bragança Paulista. E se houver débitos de condomínio em atraso, o arrematante vai pagar. Então é necessário fazer o levantamento desses débitos para ver se esse valor de débito não está ultrapassando aquele desconto lá que a gente viu para esse imóvel, que é um desconto muito alto, né, girando aí acima de 1 milhão, mas é sempre necessário fazer essa análise prévia para ver se o débito de condomínio não compromete a margem. Muitas vezes tem um débito de condomínio baixo e um desconto absurdo que ainda faz sentido a pessoa participar ali do leilão. Ainda é viável, né? Agora, quanto a tributos que a Caixa se refere aqui, é o IPTU. Lembrando, só uma ressalva aqui, que para condomínio, quem paga o condomínio é o comprador. Então a gente faz essa análise prévia dentro da assessoria, como? Buscando ali junto à administradora do condomínio, quais são os débitos, buscando ações judiciais que estejam relacionadas a esse débito contra o antigo proprietário ou contra a Caixa, porque muitas vezes o imóvel já está numa condição onde a Caixa responde pelos débitos. Então a gente consegue descobrir esse débito de duas formas, buscando com a administradora do condomínio e buscando ações judiciais sobre esses débitos. Muitas vezes a administradora do condomínio já entrou com uma ação para receber essa dívida. Mas tem um porém, esses débitos não são integralmente pagos pelo arrematante. Aqui a Caixa fala o seguinte, o débito do imóvel para condomínio, ele é responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação. Vamos fazer um exemplo aqui, para entender isso. Suponha que essa casa em Bragança tem uma dívida de condomínio no valor de R$200 mil. Vamos colocar um valor bem alto aqui para uma análise bem clara. Vamos supor que tem um débito de condomínio aqui absurdo, R$200 mil de débito. O que vai acontecer com esse débito de condomínio? O arrematante vai pagar o que corresponder a até 10% do valor de avaliação. Então vamos analisar aqui, o débito do condomínio hipoteticamente é 200 mil. Qual que é o valor de avaliação do imóvel? 2.277.000. Quanto é 10% disso daqui? R$277.000 e 700. Então 10% do valor de avaliação desse imóvel aqui seria isso, 277.700. Quer dizer o quê? Se tivesse débito de condomínio até esse valor de 277.700, seria integralmente pago pelo arrematante. Mas se esse valor de débito de condomínio passasse de 277.700, ou seja, passasse de 10%, o arrematante pagaria o que corresponde a esse valor de 10% e a Caixa pagaria o restante. Então, em um caso que tenha débito de condomínio de 200 mil, o arrematante paga sozinho esse débito. Mas se o débito é, por exemplo, de 300 mil, o arrematante paga 200 e a Caixa paga o que ultrapassar. O arrematante paga 277.700 e a Caixa paga o que ultrapassar. Então, para um exemplo aqui que o débito seja 300 mil e não 200, vamos fazer o seguinte. 300 mil menos o que seria 10% do valor de arrematação. Então, o arrematante pagaria aqui até 10%, 277.700, e a Caixa pagaria o restante, 22.300.
Vamos exagerar nesse caso aqui e falar que o imóvel tem uma dívida de condomínio de... Vou colocar um exagero aqui somente para um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que o imóvel esteja lá com 1 milhão de desconto, mas tem uma dívida absurda de condomínio, incluindo ação judicial, incluindo custas, honorários advocatícios, de ação judicial na cobrança desse débito de condomínio, a correção, juros e multa, e esse débito é de 600 mil. Só um exemplo hipotético. O arrematante paga 277.700 e a Caixa paga 322.300. Por quê? Porque a Caixa falou ali, né, no próprio site oficial ali, que o custo de condomínio será pago 10% pelo arrematante e o restante pela Caixa. Se não tiver ficado claro, é só deixar aqui nos comentários ou me enviar sua dúvida no Instagram, @PedroReisLeilões. Vamos seguir aqui, para não dar muita volta aqui, né, sobre o débito de condomínio. Acredito que tenha ficado bem claro esses dois exemplos. Vamos analisar uma outra situação. Suponha agora, vamos supor que a Caixa esteja aqui com um imóvel que tem débito, além de condomínio, tem débito de IPTU. Para esse caso aqui, desse imóvel de Bragança, essa casa de 780 metros de terreno, nesse valor aqui, uma casa de alto padrão, conforme vocês podem ver, vamos supor que tenha um débito de tributos, que seria débito de IPTU, débito de imposto, tributos, débito de IPTU. A Caixa fala o quê? Débito de IPTU é pago pelo arrematante, sob responsabilidade do comprador esse débito. Então, independente do valor que tiver de IPTU, ele é integralmente pago pelo arrematante. Lembrando que a gente faz uma análise prévia, busca aí também esse débito de IPTU junto à prefeitura onde está localizado esse imóvel. Então, se tiver um débito lá de 200 mil de condomínio e tiver 50 mil de IPTU, 100 mil de IPTU, o arrematante vai pagar ali 200 mil do condomínio, já que não passa de 10% do valor de avaliação, né, o condomínio. E o IPTU ele vai pagar integralmente também. Vamos colocar ali mais 100 mil. Então daria aí 300 mil total de débito. Um absurdo, né? Muito débito para o arrematante pagar de um imóvel que não era dele, que a Caixa consolidou. Muita gente só olha o lado negativo e vai falar assim, ah, mas não compensa pagar o débito que é da Caixa ou do arrematante. Mas olha uma coisa, esse imóvel aqui ele está com um desconto absurdo, mais de 1 milhão de desconto. Se a gente subtrair aqui, ó, todo o custo de arrematação, a gente ainda vai ter uma margem bem interessante. Por quê? Somando aqui o débito do imóvel de condomínio e IPTU que o arrematante vai ter que pagar, mais a assessoria jurídica, que é apenas 5%, mais o custo de documentação, ITBI, registro e custo cartorário, mais o leiloeiro, que é 5%, mais a pequena entrada do financiamento, que é apenas 5%, para ter acesso a um imóvel desse valor de mercado, para ter um patrimônio de 2.777, somando todos esses custos da operação, incluindo o débito, o gasto total aqui, nesse exemplo que eu dei, seria 653.964 de custos da operação. O imóvel está com desconto de 1.007.178 reais. Se a gente subtrair esse valor aqui, ó, a gente vai ter uma boa diferença ainda de margem. Vamos colocar aqui. Vamos calcular aqui qual que seria a nossa margem, tirando todo o custo. Então, a margem que a gente tem aqui, arrematando nesse valor mínimo, né, que a Caixa está anunciando de 1.769, um imóvel que vale 2.777, claro que é necessário fazer uma análise de mercado para ver se de fato esse valor é esse mesmo, pode ser até mais do que isso. Então, a gente fica aqui com 1 milhão de desconto, menos o custo inicial da operação.
Então a gente tem uma margem aqui já descontado os custos de 353 mil. Muita gente vai falar assim, ah, é pouco. Alguém vai achar que é muito. Mas tudo isso depende do ponto de vista. Por quê? Você não está pagando aqui 1.769 à vista e nem 2.777. Você está pagando esse valor do custo de arrematação se houver esse débito todo que eu estou colocando num exemplo mais pessimista aqui. Pode ser que não tenha débito nenhum, por exemplo, zero de débito de IPTU e condomínio, e o seu custo de arrematação acaba caindo aí para apenas 353 mil. Então a margem já ficaria ali, tirando o custo, né, que seria assessoria, mais documentação, mais entrada, mais o leiloeiro, ficaria uma margem de 653 mil. Qual o investimento que você faz hoje, por exemplo, no mercado de ações, no mercado financeiro, em dólar, em índice Bovespa, ou mesmo fundos imobiliários, que em uma única operação te dá esse resultado aqui, te dá essa margem. Claro que o que você vai de fato absorver disso daqui ainda tem uma diferença. Essa daqui é uma margem considerando que não tenha débito de IPTU e nem condomínio. Já olhando para um outro cenário. Aqui você pode ter ainda algum custo de reforma desse imóvel se você está comprando para investir e vai revender. Mas mesmo assim, seu custo de reforma não vai cobrir toda essa margem aqui. Além disso, você não vai vender esse imóvel exatamente pelo valor de mercado. Se você está fazendo um investimento e quer ter uma liquidez mais rápida, você vai colocar ele à venda ali, ao invés de 2.777, você pode colocar ele, por exemplo, por 2.300, 2.400, 2.500, o que for mais atrativo ali para que quando alguém estiver procurando o imóvel nessa região que a gente viu, você tenha aí uma oportunidade que vai te trazer uma liquidez maior.
Vamos fazer o seguinte, a gente passou por uma pequena instabilidade aqui na transmissão, mas vamos voltar aqui. O que a gente ia analisando? Para esse imóvel aqui em específico, pode ser que ele não tenha débito nenhum, tanto de condomínio ou IPTU, já é um outro cenário. Então, tirando aqui o valor de avaliação menos o valor que o imóvel está sendo vendido no leilão, a gente teria essa margem, acima de 1 milhão. Dessa margem, a gente desconta o custo da arrematação, que seria assessoria jurídica, custo de documentação, leiloeiro e a entrada de 5% no financiamento, que daria 353. Sobraria aqui 653. Se alguém compra esse imóvel para revender, o ideal é que, ao invés de oferecer ele ao mercado por 2.777, ofereça ele, por exemplo, por 2.500. Então, você teve aí um custo de arrematação total de 653. Quando você vai revender, você pode usar uma diferença aqui da margem de desconto, né, da sua arrematação, já que você arrematou por 1.769, e colocar uma margem. Por exemplo, o meu desconto foi aí de 1.778.000. E o custo de arrematação foi de 653. Vamos calcular aqui por quanto seria ideal a revenda desse imóvel. Vamos fazer um exemplo aqui onde você venda esse imóvel por 2.500, já que ele está no mercado por 2.777. Você vai colocar aí 177 de desconto em relação ao mercado na revenda. Nesse exemplo aqui, bem básico, bem por alto, somente para você começar a entender um pouco mais sobre os leilões. E a gente vai detalhar nas próximas aulas, nas próximas lives, mais a fundo sobre como é feito esse cálculo e outros custos que entram, inclusive como manutenção e outros custos que pode ter. Mas o principal do leilão da Caixa é isso daqui para uma análise inicial. Vamos supor que você revenda esse imóvel aqui por 2.500. Esse é o valor de revenda. Então, você teve ali um custo de arrematação de 353, incluindo aí leiloeiro, entrada, documentação e assessoria jurídica, e vendeu esse imóvel por 2.500. Esse valor aqui é o valor da margem de desconto que tem lá inicialmente no leilão. O que acontece? Deixa eu só verificar se está tudo ok aqui com a transmissão, se não falhou novamente. Bom, parece que está ok.
Vamos voltar lá, ok. Então aqui, ó, você tem uma margem de 653, né, tirando aí o valor de arrematação, do valor de avaliação desse imóvel. Você está vendendo por 2.500. Então você está dando um desconto no mercado na revenda desse imóvel, caso você tenha investido, de 277 mil, que é um bom desconto. A margem que você teve aqui, já tirando o custo de 353 que foi necessário para arrematar, é de 653 mil. Então você pega aqui 653 menos a margem de desconto que você vai dar na revenda desse imóvel. Você tem ainda uma diferença para colocar no seu bolso próxima de 376 mil. Se você me falar que esse valor é pouco, aí a gente já está comparando com algo que você investiria, por exemplo, em um negócio próprio. Somente em um negócio próprio, e dependendo do negócio, e também dependendo da velocidade, né, que você teria o retorno, te traria um retorno tão alto, onde você fez um investimento aqui de 353 e voltou para você 376. Claro que eu estou sendo bem simplista aqui nessa explicação, sem entrar em muitos detalhes, para trazer o máximo de informação prévia para todo mundo. Dentro da assessoria, a gente faz uma análise completa e detalhada, incluindo outros custos e projeção, com base na sua tese de investimento, ou mesmo se é um imóvel que você está comprando para você, para sua família morar. Muita gente vai questionar, mas como que chegou nessa margem? Esse valor aqui de arrematação no leilão, ele praticamente não vai entrar na conta. Por quê? Você pagou ali a entrada, aqui vai ter também o custo das parcelas mensais até esse imóvel ser revendido, que pode ser, por exemplo, 12 meses ou mais. Então a gente tem que calcular as parcelas de financiamento e inserir nesse custo aqui de arrematação. Só que esse valor aqui de compra, que foi financiado, ele vai ser quitado quando você revender o imóvel por 2.500. Vai ser feito um contrato chamado interveniente quitante, onde vai quitar o seu financiamento. Então você não vai ter o custo do financiamento ali total para descontar. Você vai ter apenas de custo o investimento que você fez nas parcelas mensais do seu financiamento, na entrada, um custo com o leiloeiro, com assessoria e com a documentação. Esse exemplo aqui bem raso, podemos até dizer assim, é somente para você ter uma ideia inicial do que você vai analisar no leilão da Caixa. Resumindo, a gente pega ali o valor de avaliação, menos o valor que está sendo vendido pela Caixa, calcula quais vão ser os custos ali com o leiloeiro, com ITBI, registro, assessoria e entrada do financiamento, mais o custo de parcelas mensais, mais condomínio e IPTU mensal, mais débitos do imóvel. E verifica se esse custo total é menor do que a margem de desconto que a Caixa está oferecendo e menor tanto que dê para você revender esse imóvel perdendo um pouco dessa margem para o mercado ao dar um desconto lá, nesse caso, por exemplo, para revender esse imóvel, não pelo valor comum de mercado, quando você for revendê-lo, mas com uma margem de desconto para te trazer o quê? A liquidez, que é um dos pontos principais para o investimento. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui, que simplifica bastante para todo mundo, é essa analogia aqui sobre a tese de investimento, sobre a base ali do investimento, que serve tanto para o leilão da Caixa quanto para qualquer outro investimento que você vai fazer. Deixa eu trazer aqui para vocês. Esse triângulo aqui, ó, basicamente,
ele representa o que seria aqui a tríade, né, de qualquer investimento onde você vai fazer uma análise prévia e necessária. Os 3 pontos que a gente vai analisar aqui, para ficar mais claro, vão ser a liquidez, a rentabilidade e o risco. Cadê? Inserir texto aqui. Estou apanhando aqui para o Excel. Então, em qualquer investimento que você venha fazer, inclusive no leilão da Caixa, a gente vai olhar o que? A liquidez, vai olhar aí a rentabilidade, né, o retorno, e vai olhar o risco. No caso aqui específico, a gente está analisando que é o leilão da Caixa, já com uma análise mais voltada aqui para o investimento, a gente pode entender o quê? A liquidez do imóvel de leilão da Caixa, ela vai ocorrer se você tiver uma margem tão boa de desconto que te permita, ao revender esse imóvel, dar um desconto também para a pessoa que for comprar de você esse imóvel que foi arrematado no leilão. A rentabilidade, a gente vai analisar qual que é a margem, quais são os custos totais para a entrada no leilão, né? E não o custo do imóvel em si, já que você não vai muitas vezes pagar aquele 1.769, você vai pagar a entrada do financiamento mais os custos operacionais, né? E se tiver algum débito também para esse imóvel. Então, diante disso, você vai poder calcular a sua rentabilidade. Quanto você tirou do bolso e quanto voltou depois que você vendeu ele aí, após, por exemplo, 12 meses ou algo próximo disso. E o risco é o ponto mais controlável, porém o que muita gente tem medo. O risco nesse investimento aqui, para o imóvel da Caixa, a gente pode controlá-lo da seguinte maneira: fazendo uma análise bem criteriosa aqui de alguns pontos que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, vamos lá. A oportunidade
A gente já viu aqui que são imóveis com desconto, né? Porque houve uma inadimplência no financiamento. E além de ter o desconto, você pode comprar com 5% de entrada, diferente do mercado comum, que seria 20%. Para aquele imóvel, por exemplo, de 2.777, a entrada passaria aí de 500 mil. Se a gente calcular ali, ó, para aquele imóvel específico no mercado comum, diferente da Caixa, ele está avaliado em 2.777. Então, se aquela casa que a gente viu aqui na análise anterior fosse comprada no mercado comum e não na Caixa, a entrada seria aí de no mínimo 20%, ou seja, 555 mil. Só esse fato de você desembolsar bem menos na entrada e também ser em relação a um valor de imóvel que já está com desconto, já te dá uma margem muito interessante para proporcionar ali uma boa rentabilidade. A liquidez, reafirmando, vai depender do valor que você vai conseguir oferecer esse imóvel no mercado e de outros fatores como localização, como perfil de imóvel, que a gente vai falar posteriormente em outros vídeos no canal ou mesmo no Instagram, @PedroReisLeilões. Então a oportunidade a gente já tratou aqui brevemente e agora a gente vai tratar daquele terceiro pilar do triângulo de investimento, que são os riscos. A liquidez, em quanto tempo você vai vender, não é totalmente controlado. É um pouco previsível, estimado, mas não é totalmente controlado. O retorno vai depender da sua análise ali, de quanto você tem de margem, qual que é o valor de mercado. Agora o risco vai depender simplesmente de uma análise bem feita, criteriosa, de todos os pontos necessários para participar do leilão. Essa análise começa ali com a análise de débitos desse imóvel. Conforme a gente falou ali brevemente, a análise de débito tanto de condomínio quanto de IPTU é extremamente necessária para ver se de fato sobra margem para aquele imóvel. Se você não vai estar aportando dinheiro em um investimento imobiliário, onde a sua margem de lucro vai ser corroída ali por custos inesperados. Então essa análise de débito a gente faz de duas maneiras. O IPTU a gente verifica na prefeitura onde está aquele imóvel, e os débitos de condomínio a gente analisa junto à administradora do condomínio e também busca ações judiciais relacionadas àqueles débitos de condomínio. Então é possível eliminar esse risco dos débitos dessa forma. Dentro da minha assessoria eu faço essa análise prévia por você. Dentro do protocolo de arrematação segura, você tem ali toda a análise prévia antes de decidir ou não investir naquele imóvel. O segundo ponto é uma análise jurídica. Então, dentro dessa assessoria, você vai contar também com a assessoria jurídica, né, de advogado experiente nesse setor, que trabalha juntamente comigo, para verificar se esse imóvel não tem ali ações judiciais. Mas eu vou trazer para você uma informação que é muito importante, que tranquiliza o investidor, é que dentro do leilão da Caixa tem o que se chama de evicção de direito. Se a Caixa vende esse imóvel e ele tem uma ação judicial que impediria a venda, acontece alguma ação judicial que impediria a venda, a Caixa te ressarce até da tinta que você passar na parede depois de comprar esse imóvel, claro, se você guardar ali as notas fiscais e provar que você reformou aquele imóvel. Mas isso basicamente, praticamente não acontece, tá? Só que se houver algum erro por parte da Caixa ao levar esse imóvel para o leilão, e aquele que, por exemplo, perdeu o imóvel, né, que a Caixa consolidou, que a Caixa retomou, entrar com ação contra a Caixa e ganhar e ser provado que a Caixa não poderia vender aquele imóvel, geralmente a Caixa ressarce, né, aquela pessoa que perdeu o imóvel. O termo correto aí seria pagar ela, né, pelos custos, danos morais ou os danos financeiros que ela teve, e você fica com seu imóvel. Mas se acontecer o contrário, você tiver que devolver o imóvel porque houve um erro jurídico, a Caixa te ressarce de tudo,
porque tem o que se trata aí de evicção de direito, que consta inclusive no próprio edital aqui da Caixa. Se a gente olhar aqui dentro do edital, aqui naquele site da Caixa inicial, a gente tem aqui a matrícula e tem um outro link para o edital. O edital, ele é igual a um edital de concurso público. Ele rege todas as regras para o funcionamento desse leilão. Aqui são 101 páginas com todos os detalhes. E aproveitando que a gente está falando de risco, vamos ver aqui a parte que trata da evicção de direito. Aqui no item 19 desse edital, para esse imóvel em Bragança e para outros que estejam em licitação aberta, o primeiro e segundo leilão, ou mesmo na venda online, a Caixa coloca aqui bem claro no item 19 a evicção de direito, que é o que eu estou te explicando, que seria a garantia para caso haja algum problema, né, jurídico, onde a Caixa não poderia vender esse imóvel ou coisa parecida, você tem todo o seu dinheiro gasto recebido novamente. Aqui no item 19.3 do edital, a gente vê aqui, ó, a Caixa devolve ao comprador os valores por ele despendidos na presente transação. Caso, quais sejam os valores relativos à aquisição do imóvel, como a comissão do leiloeiro, o sinal do financiamento, as prestações pagas ou o valor total, por exemplo, às vezes você comprou à vista, se for o caso, bem como as demais despesas cartorárias, tributárias, condomínio e ainda o valor referente às benfeitorias úteis ou necessárias realizadas após a data de aquisição do imóvel. Ou seja, se você comprou o imóvel, fez uma pintura, instalou o armário, fez uma manutenção necessária, se houve qualquer erro por parte da Caixa, você recebe até o custo da tinta que você passou na parede. Mas isso praticamente não acontece. Então, esse ponto do risco, quanto à análise jurídica que a gente está analisando aqui, é essencial, né? Só que além disso, dentro de uma assessoria onde você tem um advogado responsável por isso, ele faz toda uma análise daquele edital, daquele leilão, que basicamente não muda, mas é sempre analisado se houve alguma novidade, né, que possa implicar aí na sua aquisição. Pega a matrícula desse imóvel, analisa ações judiciais relacionadas a esse imóvel, mas basicamente a Caixa te ressarce de qualquer ônus que você teve aí com a aquisição que talvez fosse resultado de um erro do banco. Os dois tipos principais de ação judicial que a gente encontra nessa análise jurídica são dois: ação do condomínio contra a Caixa ou ação do condomínio contra o antigo proprietário, cobrando os débitos de condomínio. Nesse caso, a gente volta para esse ponto anterior aqui, que é a análise de qual é o valor desse débito e quem vai pagar. Às vezes a Caixa paga o valor integral dos débitos, mas às vezes está naquele caso que eu te mostrei, onde a Caixa paga somente o que ultrapassar 10% do valor de avaliação. Então a gente fez uma análise jurídica, encontrou débito, ação de débito de condomínio, basta verificar quem paga o débito e se compensa pagar esse débito antes de entrar no leilão. O segundo tipo de ação que se encontra nessa análise jurídica, que é bem comum, é uma ação do antigo proprietário contra a Caixa. Por quê? A Caixa é obrigada a levar esse imóvel ao leilão. Mas até o segundo leilão, o antigo proprietário tem total direito de impedir esse leilão. Só que para isso ele tem que quitar os débitos do imóvel. Então às vezes você vai entrar no leilão, vai entrar no site do leiloeiro e vai ver lá que está suspenso aquele leilão para aquele determinado imóvel. Por quê? Porque o antigo proprietário entrou com uma ação e quitou os débitos dele junto à Caixa. Mas se ele não paga esses débitos, não tem problema, essa ação está em andamento, você pode arrematar o seu imóvel e é o seu direito ficar com ele, já que o direito do proprietário anterior de impedir o leilão só aconteceria se ele de fato quitasse esses débitos. De toda forma, é sempre feita a análise jurídica ali, dentro da assessoria, para ver todos esses detalhes e como que está o andamento desse processo. Um outro ponto, já que a gente está tratando aí do terceiro pilar
que são os riscos. Um imóvel, por mais que você vai morar nele, né, se não está fazendo renda com ele, ele acaba formando aí o seu patrimônio, que um dia pode ser liquidado, pode te trazer um retorno financeiro, até mesmo numa troca por outro imóvel, onde você embolsa a margem. Um terceiro ponto a fazer nessa análise aí, né, do risco, seria basicamente o financiamento. Não é totalmente uma análise de risco, mas é algo que pode te trazer um risco se for feito da maneira errada. O que acontece? Tem gente que perde dinheiro no leilão da Caixa porque na parte do financiamento ela faz errado. Entra lá no leilão sem muitas informações, às vezes dá uma lida prévia no edital, entende por alto aquilo lá, ou às vezes faz um curso de alguém na internet, ou às vezes compra um curso e nem faz, né, como dizem as estatísticas aí, que 80% das pessoas que compram um treinamento não termina ele, alguns nem abrem esse curso, mas já se sente confiante em participar. Então tem gente que vai lá, entra no leilão da Caixa, faz uma proposta com financiamento, mas não solicitou a aprovação desse financiamento antes, pensando que só vai cuidar do financiamento se de fato arrematar o imóvel. Mas a Caixa tem uma regra que são 2 dias úteis para você pagar o boleto da entrada do financiamento, que são aqueles 5%, após arrematar o imóvel. Se você entra no leilão, no primeiro, segundo leilão, ou no terceiro leilão, que seria a licitação aberta, que a gente analisou, e arremata o imóvel sem ter o financiamento aprovado, você corre o risco de vencer esses 2 dias, que é o prazo para pagar a entrada, o seu financiamento que você solicitou após arrematar o imóvel não sair nesse período de 2 dias, ou mesmo ser totalmente reprovado, né? Além de não sair, ser reprovado, e você já ter o custo ali com o leiloeiro, porque o leiloeiro fez o trabalho dele de levar esse imóvel a leilão, tornar ali transparente para que todas as pessoas aproveitem, né? Possam participar de maneira igualitária. Então o leiloeiro vai querer receber ali os 5% dele. Ele tem o total direito de receber os 5% dele, que é cobrado na data de arrematação. Imagina, você paga o leiloeiro os 5%, não consegue a aprovação do seu financiamento, então você não tem como pagar o boleto de entrada nesses 2 dias seguintes após a arrematação. Você fica com um custo sem o seu imóvel, sem a revenda desse imóvel, ou seja, você rasgou o seu dinheiro simplesmente por uma inadequação aí na parte de financiamento. Não seguiu o rito, não seguiu o procedimento correto, aprovar o financiamento para depois entrar no leilão. Se a gente está falando de uma 4ª fase, que seria a venda online ou a venda direta online, não tem problema. Você só vai ter o ônus aí de talvez ser impedido de participar do leilão por em torno aí de uns 30 dias ou algum período determinado pela Caixa. Mas aí você já não teria o custo com o leiloeiro, porque na 4ª e 5ª fase, depois que passou do leilão, ou seja, a venda online e a venda direta online, já não existe mais leiloeiro. É feito diretamente no site da Caixa, por isso que é chamado de venda online, apesar que com o primeiro, segundo e terceiro leilão também é online, porém no site do leiloeiro. Nessas 2 últimas fases, por não ter a intermediação de um leiloeiro, mesmo que você faça a proposta sem aprovação do seu financiamento, você não vai ter esse risco de perder o seu dinheiro. Mas no primeiro, segundo e terceiro leilão, se você vai comprar um imóvel financiado, é essencial fazer a aprovação antes de fazer a proposta no leilão. Senão, isso vai virar um risco dentro do seu investimento. Um outro risco que muita gente me pergunta como que trata, né? É um medo de muita gente, é a desocupação. Só que não é um bicho de 7 cabeças. Esse imóvel que a Caixa está vendendo, ele foi a leilão porque o banco é obrigado a levar o imóvel a leilão. Não é uma escolha da Caixa levar o imóvel a leilão. É uma obrigação. Está na lei de alienação fiduciária. Só que, da mesma forma que o banco é obrigado a vender esse leilão, a vender esse imóvel no leilão, já que houve inadimplência, estou te explicando de uma forma geral aqui, para que todo mundo possa entender. Qualquer dúvida mais a fundo é só me chamar, tanto no Instagram, Pedro Reis Leilões, ou aqui com um comentário no YouTube. Vou deixar também fixado aqui
o link do meu site, da minha assessoria, onde você pode fazer contato comigo diretamente pelo WhatsApp. Então, a desocupação, ela é um ponto importantíssimo e que preocupa muita gente. Só que dentro da assessoria, contando ali com um advogado especialista em leilão, a gente cuida disso também na pós-arrematação. Como funciona? De duas maneiras essa desocupação pode ocorrer. A primeira é uma desocupação extrajudicial, ou seja, é a desocupação amigável. A gente envia uma notificação, uma carta, diretamente para aquele imóvel, e essa carta, ao ser recebida, quem recebeu deve assinar ali, junto ao carteiro, né? Comprovar ali que recebeu aquele documento. E nessa carta, nessa notificação extrajudicial, né? Te trazendo aqui por alto, vai estar lá informado, né, que o senhor José arrematou o imóvel tal e a gente precisa negociar a saída do morador atual para que o senhor José tome posse. Então, basicamente vai ter isso nessa carta, com o contato, né, do nosso escritório jurídico ali, para que possa essa pessoa que está residindo no imóvel, o qual alguém arrematou, entrar em contato e negociar um prazo de 10, 20, 30 dias, ou algo próximo disso, para sair desse imóvel e as condições do mesmo. Se alguém que está morando nesse imóvel recebeu essa carta e não respondeu nesse período de 72 horas, a gente entende que ela não tem interesse em negociar a saída. Então, a partir disso, já sinaliza que a gente pode partir para a segunda fase da desocupação, que é a desocupação judicial. Ou às vezes, quem está morando nesse imóvel se recusa inicialmente a sair, até entra em contato conosco e fala que não vai sair, pensando que é o direito dela ficar no imóvel que ela comprou e não pagou. Só que não funciona assim. Se fosse dessa forma, todo mundo no Brasil, não digo todo mundo, né? Nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo age da mesma forma, mas muita gente com certeza ia comprar um imóvel, se tivesse esse direito de comprar, não pagar e ficar dentro do imóvel, ia comprar e não ia sair. Imagina, o banco emprestar o dinheiro, você pagar o proprietário daquele imóvel com o financiamento, mas você não pagar as parcelas do seu financiamento. Imagina para onde iria a taxa de juros. Então, dentro do leilão, tem essas duas possibilidades para desocupação. Geralmente, né, a grande maioria das desocupações, a gente consegue de maneira extrajudicial. Claro que não é simplesmente somente notificar, né? Tem todo a forma de fazer essa negociação da saída do morador. Tem alguns recursos, né, que a gente utiliza, algumas formas, né, de tratar isso de uma maneira mais adequada e até mesmo respeitosa, né, porque quem está morando nesse imóvel passou por uma situação financeira ruim, não pôde quitar o imóvel muitas vezes, às vezes fez um mau planejamento na aquisição, não era o momento correto, mas tem que ser respeitada também, né? Então a gente faz a desocupação de forma amigável. Se porventura quem está lá não quiser sair, a gente entra com uma ação judicial chamada imissão na posse para fazer a desocupação de forma judicial. Com um advogado especialista nisso, não é um advogado de outro setor, não é um advogado trabalhista que não cuida desse tipo de coisa, e sim uma pessoa experiente, especializada nisso, há mais de 8 anos. Qual que é o prazo, geralmente, para essa desocupação? A gente pode considerar aí, com base na média, né, de desocupações que a gente tem feito, entre 30 a 120 dias. É muito tempo. Eu não acho que é muito tempo, porque é um imóvel que você vai comprar, principalmente financiado, ele vai ter um certo tempo ali, todo o procedimento, para as coisas acontecerem, e principalmente considerando que é um imóvel de leilão, uma grande oportunidade com desconto excelente, conforme a gente vê aí no site da Caixa. Então a desocupação é tratada dessa forma, você não vai ter que ir lá você mesmo bater na porta do morador, se você estiver contando com assessoria, você não vai ter que você mesmo procurar um advogado qualquer e pagar esse advogado por fora para cuidar dessa desocupação. Dentro da minha assessoria, você vai contar com um advogado especializado para realizar também essa parte que é importantíssima. Então, essa é uma parte do risco, né, que muita gente vê de comprar e não conseguir desocupar ou levar muito tempo, pensando que é uma questão igual o imóvel aí que foi invadido pelo MST, por exemplo, e está aí há 10 anos, fazenda, coisa desse tipo.
Nesse caso aqui a gente está falando de leilão extrajudicial, imóvel que tem todo o aparato ali para cumprir com a desocupação, já que foi obrigado esse imóvel ir a leilão para pagar a dívida de alguém. Um outro ponto que preocupa muita gente é se o imóvel não vai estar quebrado. Ah, quem comprou esse imóvel vai sair, mas vai quebrar ele todo. Gente, quem está perdendo o imóvel ali no leilão, não é porque está perdendo o imóvel que está com um problema financeiro que é pessoa de má índole somente por isso. Tem gente que às vezes só pensa ali num lado da coisa, né? Quem está perdendo o imóvel, às vezes as pessoas que você vai arrematar consideram ali que é uma pessoa de má índole. Não. Pode ter alguém que tem uma má índole, mas não é porque alguém está perdendo o imóvel que é uma pessoa de má índole, que vai destruir o imóvel por causa disso. Além disso, nesse processo de desocupação, a gente tem toda uma tratativa para resguardar quem está arrematando aquele imóvel, para, por exemplo, ter informações prévias, se possível até vídeo de como está aquele imóvel, e mesmo que é um imóvel, por exemplo, um apartamento que você arremata e tem uma necessidade de reforma de armário, de pintura, ou o que mais que poderia ser quebrado no imóvel desse, uma janela, uma pia, ninguém vai pegar um apartamento e jogar as paredes dele para fora em cima da cabeça dos vizinhos, sair demolindo aquilo. Então a grande maioria desses imóveis que são apartamentos, essa parte do dano já é praticamente excluído. E outra, qualquer imóvel que você compra hoje no mercado, você vai precisar fazer uma reforma básica ali, ou para o seu gosto, para morar, ou mesmo para deixar esse imóvel líquido, né? Para deixar esse imóvel mais atraente para o mercado, para uma revenda ou uma locação. Um outro ponto é que essa pessoa que perdeu o imóvel teve ali em algum momento um financiamento aprovado, uma análise, uma renda fixa comprovado. A gente sabe toda a burocracia que é necessário para fazer a aprovação de um financiamento. Então, não é porque a pessoa teve o imóvel indo para leilão que é um descontrolado que vai destruir tudo. Mas ainda assim, a gente faz ali um planejamento, né, de quanto você pode considerar daquela margem para uma possível reforma, pequenas reformas necessárias. Mas com base na experiência, com base no que a gente vê no mercado, dificilmente se encontra um imóvel totalmente destruído. Ou mesmo se encontra um imóvel que houve danos nele, são danos que uma pintura, uma troca de piso, uma pia nova, qualquer coisa desse tipo, uma luminária, não consome a margem que o leilão oferece. Um outro ponto que a gente já tratou ali brevemente, dentro da análise que também pode ser considerado risco, são os prazos. Tem gente que vai lá e mata o imóvel sem saber que tem que pagar o leiloeiro no dia. Sem saber que tem que pagar o financiamento, a entrada do financiamento em 2 dias após a homologação ali do resultado. E às vezes perde esses prazos, paga multa, ou perde ali o leilão, acaba indo para outra pessoa, se tiver, por exemplo, na venda online, na venda direta online. Perde esses prazos, perde aquela oportunidade que ela conseguiu fazer o lance ali dentro do valor planejado, porque não considerou os prazos de pagamento. Não considerou, às vezes, o prazo para, de fato, ter a posse desse imóvel. Tem gente que às vezes quer comprar o imóvel hoje e entrar nele amanhã, semana que vem. Nem no mercado comum isso é possível. Então tem que ser feito um planejamento para que o prazo não gere para você um risco, um problema, uma dor de cabeça. Para que você, por exemplo, não esteja vendendo seu imóvel hoje para entrar no imóvel de leilão amanhã. É uma oportunidade, mas tem que ser feito todo esse planejamento para que o risco, né, que existe seja controlado. Não é eliminado, vamos dizer assim, né? É controlado. Por quê? O dano no imóvel ele ainda pode existir, mas se você faz um planejamento, você consegue ali fazer uma reforma básica. A desocupação ainda continua sendo um risco, mas se você conta com uma assessoria onde tem todo o aparato para cuidar disso, você não eliminou o risco, né, da desocupação, mas você tem todo um cuidado profissional ali, jurídico, para resolver. O financiamento. Ainda existe ali o risco, né, de você comprar sem o financiamento e acabar perdendo o imóvel, tendo que pagar ali o leiloeiro, mas se você faz da forma correta, com a orientação que eu estou te passando aqui agora, você controla esse risco, né? Você
faz com que esse risco não te afete no seu investimento. Tanto assim, a análise jurídica como a de débitos. Você faz todo o procedimento necessário, o script ali para a análise prévia. E também os prazos têm que ser verificados. Um outro ponto são os custos. Às vezes a pessoa vai lá e pensa que é só arrematar o imóvel, mas não considera o custo com o leiloeiro, não considera o custo da desocupação, né? Um custo de uma assessoria ou um custo de um advogado à parte, caso não queira contar com assessoria, resolva pagar ali 10% para um advogado fazer essa desocupação depois. Então, você tem que fazer um planejamento dos custos também. Planejamento de custos de débitos do imóvel, planejamento de custos de documentação, prazos, tudo isso. Às vezes a pessoa tem o recurso, mas está no investimento que não tem liquidez. Tem o recurso para pagar esses custos, mas está em um investimento que não permite a ela pagar a entrada do financiamento no prazo de 2 dias. E um outro ponto é a avaliação. Então isso daqui também entra dentro da parte de risco, porque por mais que o imóvel está lá com uma margem de desconto, se você não faz a avaliação correta, você pode estar fazendo um investimento pensando que está comprando algo que tem uma margem de 100 mil, e às vezes esse imóvel está sendo vendido por um valor que hoje o mercado já não absorve mais, talvez por alguma mudança no bairro ou qualquer coisa do tipo. Um outro ponto que engloba aí também a parte de risco é a liquidez desse imóvel. Se você vai comprar para fazer um investimento, para alugar ou para revender, você tem que fazer uma análise de mercado, se ali naquela região, aquele tipo de imóvel é viável para você investir. Se vai ter uma procura futura por aquilo, se não é um tipo de imóvel que você vai comprar e vai ficar aí 3 anos sem conseguir revendê-lo, mesmo colocando um desconto. Então a gente faz todo esse suporte, essa análise em conjunto também da liquidez. E um outro ponto é a revenda. Se você compra esse imóvel para revender ou para alugar, mas não faz aí o planejamento de custos que você vai ter com o corretor, um planejamento de como que você vai anunciar esse imóvel, onde você vai anunciar, você também pode ter um problema aí de não conseguir a liquidez necessária do seu investimento. Então esses foram os pontos, né, tratados hoje, que é o risco, a rentabilidade e a liquidez. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar aqui diretamente no Instagram ou mesmo deixar um comentário aqui nesse vídeo da live.